Oferecimento: Nadai Ferro e Aço, 1238327124, Ubatuba, São Paulo. Tá pensando em comprar o seu terreno, sua chácara, sua casa, de forma econômica e segura? Então visite o nosso site e fale com a gente. nexusfacilita.com.br. Sábado, 5 de agosto de 2023. Sejam muito bem-vindos ao nosso Evangelho do Dia. E hoje quero mandar um super abraço para o Leonardo Regis de Paula, que nos ouve de São José dos Campos, São Paulo. Fernando Duarte, de Brusque, Santa Catarina. Daqui a alguns dias estamos aí pertinho, com um grupo no Santuário de Santa Paulina, em Nova Trento. Também Josana Magdiela, que mora em Campina Grande, na Paraíba. Obrigado também por ter partilhado comigo as suas dores, viu? Também a Liliane Silva, de Brasília, Distrito Federal. Isadora Mota, que mora em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Sandra Bittencourt e o seu filho Luiz Fernando, de Primavera do Leste, Mato Grosso. Iniciemos com a nossa oração. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Perdoai, Senhor, os nossos pecados, e como não vos podemos agradar por nossos atos, sejamos salvos pela intercessão da Virgem Maria, Mãe de Deus. Amém. Mateus capítulo 14, versículos de 1 a 12. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, a fama de Jesus chegou aos ouvidos do governador Herodes. Ele disse a seus servidores: é João Batista que ressuscitou dos mortos, e por isso os poderes miraculosos atuam nele. De fato, Herodes tinha mandado prender João, amarrá-lo e colocá-lo na prisão por causa de Herodíades, a mulher do seu irmão Filipe. Pois João tinha dito a Herodes: não te é permitido tê-la como esposa. Herodes queria matar João, mas tinha medo do povo, que o considerava como profeta. Por ocasião do aniversário de Herodes, a filha de Herodíades dançou diante de todos e agradou tanto a Herodes, que ele prometeu com juramento dar a ela tudo o que pedisse. Instigada pela mãe, ela disse: dá-me aqui, num prato, a cabeça de João Batista. O rei ficou triste, mas, por causa do juramento diante dos convidados, ordenou que atendessem o pedido dela, e mandou cortar a cabeça de João no cárcere. Depois a cabeça foi trazida num prato entregue à moça, e esta levou para sua mãe. Os discípulos de João foram buscar o corpo e o enterraram. Depois foram contar tudo a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O texto começa com a opinião de Herodes sobre Jesus. Este é João Batista que ressuscitou dos mortos. Por isso opera nele o poder dos milagres. Herodes tentou entender Jesus a partir dos medos que o assaltaram após o assassinato de João. Herodes era muito supersticioso e escondia o medo por trás da ostentação de sua riqueza e do seu poder. A Galileia, terra de Jesus, foi governada por Herodes Antipas, filho do rei Herodes o Grande, desde o ano 4 a.C. até 39 depois de Cristo. Ao todo, 43 anos. Durante a vida de Jesus, não houve mudanças de governo na Galileia. Herodes era o chefe absoluto de tudo, não prestava contas a ninguém, fazia o que lhe dava na cabeça. Arrogância, falta de ética, poder absoluto sem controle do povo. Mas quem governava a mesma região, a partir de 63 a.C., era o Império Romano. Herodes, na Galileia, para não ser deposto, tentou em tudo agradar o imperador. Acima de tudo, ele insistia em uma administração eficiente
que trouxesse riqueza ao império. Sua preocupação era a sua promoção e a sua segurança. Para isso, reprimia qualquer tipo de atentado contra o seu poder. Mateus diz que o motivo do assassinato de João foi que ele havia denunciado Herodes, porque havia se casado com Herodíades, esposa de seu irmão Filipe. Flávio Joséfo, escritor judeu da época, informa que o verdadeiro motivo da prisão de João Batista foi o medo de Herodes, de uma revolta popular. Herodes gostava de ser chamado de benfeitor do povo, mas na realidade era um tirano, como está no capítulo 22 de Lucas. A denúncia de João sobre Herodes foi a gota que quebrou as costas do camelo, como diziam por lá. Você não tem permissão para se casar com ela. E João foi preso. Aniversário e banquete festivo, com danças e orgias. Marcos diz que a festa contou com a presença dos nobres da sua corte, dos oficiais e notáveis da Galileia. Marcos capítulo 6, versículo 21. Este é um ambiente em que se trama o assassinato de João Batista. O profeta João foi uma denúncia viva desse sistema corrupto. Por isso foi eliminado a pretexto de um problema de vingança pessoal. Tudo isso revela a fraqueza moral de Herodes. Tanto poder acumulado nas mãos de um homem incapaz de se controlar. No alvoroço da festa e do vinho, Herodes faz um leve juramento a Salomé, a jovem dançarina, filha de Herodíades, a sua amante. Supersticioso como era, ele pensou que deveria manter esse juramento e responder ao capricho da donzela. Para isso, ele ordena ao soldado que traga a cabeça de João em uma bandeja e a entregue à dançarina, que então entrega à mãe. Para Herodes, a vida de seus súditos não valia absolutamente nada. Ele se desfaz deles como se desfaz de qualquer coisa descartável. E aí temos as 3 características do governo de Herodes: a nova capital, o poder e os seus súditos. Comecemos então pela nova capital. Tiberíades foi inaugurada quando Jesus tinha apenas 20 anos. A cidade foi assim chamada para agradar a Tibério, o imperador de Roma. Ali viviam os senhores da terra, os soldados, os juízes, muitas vezes insensíveis, como está no capítulo 18 de Lucas. Nessa direção foram canalizados os impostos e a produção do povo. Foi lá que Herodes teve suas orgias de morte, Marcos capítulo 6. Tiberíades era a cidade dos palácios do rei, onde viviam os que usavam roupas leves, Mateus 11. Não se sabe pelos evangelhos se Jesus entrou nessa cidade. O poder. Estudiosos relatam que durante o longo reinado de Herodes, grandes propriedades cresceram em detrimento das propriedades comunitárias. O ideal dos tempos antigos era esse: todos se sentarão sossegados debaixo da videira e ninguém os assustará. 1 Macabeus capítulo 14, Miqueias capítulo 4, Zacarias capítulo 3. Mas a política do governo de Herodes tornou esse ideal impossível. Os súditos. Herodes criou toda uma classe de funcionários fiéis ao projeto do rei: escribas, comerciantes, proprietários de terras, cobradores de impostos, soldados, juízes, chefes locais. Em cada aldeia havia um grupo de pessoas que apoiavam o governo. Nos evangelhos, alguns fariseus aparecem junto com herodianos, Marcos 3, 8, 12, e isso reflete a aliança entre o poder religioso e o poder civil. A vida das pessoas nas aldeias era fortemente controlada, tanto pelo governo quanto pela religião. Foi preciso muita coragem para começar algo novo, como fizeram João Batista e Jesus de Nazaré. Hoje a igreja celebra a dedicação da Basílica de Santa Maria Maior. Ao frade Bartolomeu de Trento, que viveu na metade do século XIII, devemos a versão sobre a origem da Basílica de Santa Maria Maior. Segundo uma antiga lenda, um casal romano rico pediu luzes à Virgem para saber como empregar a sua fortuna. E então, em sonhos, recebeu uma mensagem de que Maria queria que lhe fosse construída uma igreja,
precisamente sobre o Monte Esquilino, que entre os dias 4 e 5 de agosto, em pleno verão europeu, estaria coberto de neve. No dia 5 de agosto do ano 358, em pleno verão italiano, nevou no centro de Roma. Segundo a tradição, a Praça Santa Maria Maior foi palco da evocação deste milagre. A Virgem havia indicado aquele lugar ao então pontífice Libério, para que fosse construído um templo em sua honra. A Basílica de Santa Maria Maior é chamada também Basílica de Nossa Senhora das Neves. A construção da igreja teve início durante o papado de Libério e foi consagrada pelo Papa Sisto III. Essa igreja é uma das 4 basílicas papais. Santa Maria Maior é a primeira basílica do Ocidente dedicada à Virgem Maria e uma das mais belas e adornadas de Roma. Segundo a tradição, nela se encontra um relicário com o fragmento da manjedoura do menino Jesus. Nela foi realizado o primeiro presépio que se tem notícia da igreja, por isso também ficou conhecida como Basílica de Santa Maria do Presépio. Na basílica encontram-se os primeiros e mais ricos mosaicos alusivos a Nossa Senhora e é de fato um dos maiores e mais belos santuários marianos de toda a cristandade. No dia dedicado à Virgem, em honra do local, todos os ritos litúrgicos são acompanhados de momentos em que acontece uma chuva de flores para relembrar o milagre da neve. Esse ato tornou-se tradição em Roma, uma expressão popular promovida até mesmo pela prefeitura da cidade. A construção e dedicação desta basílica é uma forma de reconhecer a grandeza da Santíssima Virgem Maria como Mãe de Deus. A dedicação da Basílica de Santa Maria Maior também é a expressão desse amor e hiperdulia, que é o chamado culto à Virgem Maria, prestados hoje, nesta celebração no mundo inteiro. Maria é a figura importantíssima e jamais pode ser deixada de lado na história da salvação. Devido a tão grande relevância, a Igreja, em sua sabedoria, dedica inúmeros templos e oferece durante o ano litúrgico várias memórias e festas, para que cada cristão possa também renovar a sua devoção a Maria, que é tão salutar para a salvação das almas. Queremos reconhecer-te como nossa Santíssima Mãe e a ti prestar homenagem, amar-te e pedir o vosso carinho e proteção, pois longe de ti não há salvação nem segurança, porque trazes nos seus braços o próprio Cristo. Perto de ti, caminho seguro e a estrada é certa. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Bom sábado para você, bom descanso. Amanhã a gente se fala.